Olá, meus amores, tudo bem? Ótima noite para você. Chegando aqui no canal Tarô de Guia e a gente vai pedir nesse momento uma mensagem para o seu momento. Lembrando que energia masculina e feminina não tem gênero aqui, né? Vou falar ele porque fica mais fácil para mim. Se você sentir vontade de se inscrever no canal, de curtir, sei lá, esse vídeo, se você sentir que é pra você, daquele jeitinho que todo mundo já sabe, né? Então vamos lá, falar aí com os nossos guias, saber qual é a mensagem pro coletivo ou pra você que chegou nesse vídeo, nesse momento aqui no canal, tá bom? Qual é a mensagem? E a partir da mensagem, a gente vai para as cartas de tarô. A mensagem que veio é: tenho medo de mostrar a minha vulnerabilidade para você. Você mexe comigo de maneiras que eu nem consigo expressar. Tem alguém querendo soltar a vulnerabilidade, né? Me sinto obcecado por você. Então, essas são as mensagens. Tem alguém aqui que tá sabendo que precisa mostrar um pouquinho da vulnerabilidade, já sabe disso, então já é um bom começo, não é mesmo? Se você sentir que o vídeo é para você, se não for alguma mensagem também, afinal de contas estamos no coletivo e você libera o que você acha que não é para você ou que não encaixa na sua história, no seu momento. Mas essas são as 3 mensagens que a sua pessoa gostaria de lhe falar nesse momento. Vamos pegar um arcano maior para cada mensagem. Vamos saber o que essa pessoa, né, quer falar. O que quer falar? É a carta do Papa, o Hierofante, a carta do Imperador e a carta do Eremita. Então vamos lá, né? Vamos lá tirar também desse tarô aqui, ó. Vou tirar o Raio da Noite. E aí a gente já fala agora sobre o que essa pessoa sente, pensa, o que tá rolando nesse coraçãozinho, nesses coraçõezinhos, né? Porque parece ter mais de um aqui. Vamos lá, espiritualidade. Tenho medo de mostrar minha vulnerabilidade para você. Com a carta do Hierofante, que é do Papa, já fala muito da pessoa ter medo ou insegurança de expressar o que ela sente em questões culturais, religiosas, da sociedade, de tabus, de situações que ela pode ser julgada por você. Então, se vocês estão no início de um relacionamento, ou até mesmo vocês que já estão em algum tempinho aí de relacionamento, ou até mesmo você que está conhecendo essa pessoa e sente que ela tem dificuldade de falar sobre as coisas mais íntimas, sobre os pensamentos, expor as emoções, no que ela acredita, no que ela não acredita, sabe? De contar sobre situações passadas, do que ela viveu, do que ela passou. Então, essa pessoa, ela, ela tem esse medo de ser vista por você da maneira que ela realmente é, sem paradigmas, sem crenças, entende? Ela verdadeiramente sendo ela, sem a participação ou a intromissão da sociedade como um todo nisso. Então, ela tem um certo receio de você agir ou julgá-la ou pré-julgá-la de maneiras que já aconteceram antes e que ela teve que se moldar para se encaixar em alguma situação. A carta do Imperador, sobre essa mensagem, você mexe comigo de maneiras que nem consigo expressar, fala muito da pessoa que também sente o receio de se expor mais intimamente, de despir-se de alguma certa forma. Eu não estou falando de roupa, estou falando de emoções, de sentimentos, de sair de uma postura
muitas vezes que exige que essa pessoa seja mais mental, que ela se proteja, que ela não fale de romance, que ache que homem não chora, que a mulher tem que ser forte o tempo todo, ou esse tipo de situação, entende? Então essa pessoa, ela você faz com que ela consiga mostrar isso, essa parte, ou ela sente que ela precisa mostrar esse lado para você, porque você é uma pessoa que vale a pena, é uma pessoa que ela tem vontade de ter um relacionamento sério, de dar um passo adiante, de tomar uma decisão, de se organizar para se encaixar e fazer a coisa funcionar entre vocês dois. Então, quando você mexe com ela de maneiras que ela não consegue se expressar, isso é muito difícil para uma pessoa que é um imperador. Você não consegue imaginar um imperador sem saber se expressar, sem saber tomar uma decisão. Então, quando você é como você quebrar as pernas dessa pessoa, literalmente, entende? Você tira ela do chão, tira ela do centro. E isso muitas vezes deixa ela com tudo bagunçado dentro dela. Ela não sabe, colocar para fora o que ela sente e nem explicar tudo que você causa nela. Quando vem a carta do eremita para essa mensagem, me sinto obcecado por você, fala no sentido de você tira o centro dessa pessoa, ela precisa buscar estruturas internas para se reequilibrar, tanto para se manter numa disciplina diária, quanto para manter a organização da vida dela. Então eu vejo que de repente pode ser a gente pode estar falando, e não vai ser para todos, é claro, mas uma pessoa que lida com alguém de virgem, entende? A pessoa de virgem, ela gosta dessa disciplina, ela gosta dessa organização, ela gosta de ter uma reflexão e agir corretamente. E quando você abala as estruturas dessa pessoa, então realmente ela se sente dessa maneira. E ao mesmo tempo, essa pessoa pode gostar de sentir isso, sabe? E se pegar em alguns momentos, vendo como é que uma pessoa que chegou de repente para minha vida, ou uma pessoa que está comigo há um certo tempo, ela já consegue mexer tanto comigo de maneiras inexplicáveis. Por que que eu penso nessa pessoa o tempo todo? Por que que eu gosto tanto dessa pessoa? Muitas vezes ela acaba até pensando, como é que eu deixei acontecer isso? Pode até também ser uma pessoa que evitava muito relacionamentos, né? Que focava mais no trabalho, que não queria ter essa essa obsessão por ter você por perto, por você fazer parte da vida dessa pessoa, e hoje ela se sente um pouquinho insegura, né? Sem saber como reorganizar a vida dela, mas ela assume sim que ela está obcecada por você. Vamos complementar com esse tarô aqui e vamos saber quais são as outras mensagens que vem aqui para esse relacionamento dessa pessoa que está sendo nocauteada aí pelo coraçãozinho, né? Olha só, vem a carta dos 6 de copas, que fala de vidas passadas, fala de encontro de almas. Então ela sente também que tem aí uma facilidade de expor a vulnerabilidade. Ela tem medo, mas ela sente uma certa facilidade com você. E aos poucos ela sente que pode mais, pode dar um passo mais adiante, se expor um pouco mais, sair dessa disciplina. Por quê? Porque ela sente que te conhece há muito tempo. E ela sente que você está aberta sempre a entregar, a ouvir, a compreender a vulnerabilidade dela mesmo, e até compreender a disciplina dela, sabe? E os paradigmas dela, impostos pela sociedade, pelo trabalho, pela cultura, pela diferença de idade e tudo mais. Você traz para ela uma segurança sobre isso. O valete de paus. Vem aí, você mexe comigo de maneiras que eu não consigo expressar. O imperador, com certeza ele vai expressar, sabe? Ele vai expressar e, e ele vai expressar um pouco tímido, inclusive, tá? É como se ele chegasse. Você consegue imaginar um imperador que de repente se transforma num pajem de paus, que
sabe que as palavras estão vindo na boca dele ou dela e que ela precisa falar sobre essa vulnerabilidade, sobre essa vontade, sobre esses desejos, sobre estar obcecado, sobre sonhar com você, sobre todas as coisas que ela quer te falar da intimidade dela, sem julgamentos, e ela vem. Então, esse imperador, para ele é muito difícil se colocar nessa posição, mas é essa posição que ele se sente a partir de você, do que você causa para essa pessoa. Ele sai dessa figura, ele, sa ele sai dessa figura de poder, de comando, de estrutura, de segurança, sabe? Para esse pajem cheio de emoções, de sonhos, de planos, de desejos. Então, né, ele vai conseguir se expressar assim. Pode demorar um pouquinho? Tá dizendo que pode, mas não tanto, tá? Não tanto, porque o pajem é aí questão de, no máximo, um mês, tá, gente? Então, e a gente perguntou se podia namorar, que tá dizendo que não, né? Ó, olha só, 8 de paus, tá? Mas a gente tá perguntando sobre esse me sinto obcecado por você e o eremita. Ele chegou à conclusão muito rápido quando ele foi para dentro, quando ele parou para pensar e analisar que ele estava perdendo o foco do trabalho, a atenção das coisas, das resoluções, estava perdendo o foco da disciplina, estava perdendo o foco da disciplina. Então, ele tentou o quê? Se retirar. Tô me sentindo muito obcecado por essa pessoa. O que tá acontecendo? Vou me retirar, vou me centralizar, vou me segurar e vou manter a compostura. Mas essa carta vem dizendo que não consegue, tá? Se essa pessoa meditava meia hora por dia ou 20 minutos por dia, ela não consegue mais meditar esse tempo sem que você ou que pensamentos intrusivos a respeito de você entrem nessa mente. Então, desestabiliza totalmente ele. Por isso que ele fala aqui que se sente obcecado por você nesse momento. Olha só, vamos ver o que mais tem para falar. A luta interna. A luta interna já estava aqui, né? E também algumas lutas sobre se ele falou para alguém a maneira como ele sente você. Vamos supor que nessa situação, né, da sociedade, do preconceito, do grupo de pessoas, da cultura, papapá, ele falou alguma coisa. Nossa, parece que eu conheço essa pessoa de vidas passadas. Eu me sinto muito à vontade com ela, como se eu conhecesse ela a vida inteira. Esse grupo de amigos, eles rebateram isso. Disseram, não, você tá doido, não dá pra dizer isso em tão pouco tempo. Ou tipo, essa pessoa é muito diferente de nós. Então, ele pode ter ouvido um certo tempo isso. E é isso que travou ele de ser vulnerável para você, tá bom? Aqui veio a Rainha de Espadas, falando que no começo ele esperava que você fosse uma Rainha de Espadas. Ou ele se comportava também como uma Rainha de Espadas. Ele queria se manter nessa postura de disciplina. E ao mesmo tempo se encontra assim, com essa vontade de expressar todo esse amor. Aí ele tenta retornar para essa Rainha de Espadas. Ou seja, você mexe com ele de maneiras que ele não consegue expressar. Ele fica oscilando entre o desejo e a racionalidade. O desejo e a racionalidade. Que ele pode estragar as coisas sendo vulnerável, que você pode não aceitar, ou que tantas infinitas possibilidades. A carta número 8 de copas fala que ele tentou se afastar. Tentou se afastar sim, com a reflexão, com a obsessão que estava sentindo, com a perda de foco na disciplina, no trabalho, na organização. Ele tentou se afastar. Mas você vem na mente o tempo todo. É mais forte do que ele. E quando ele se afasta, essa lua, ela continua brilhando, entende? Iluminando o caminho. Então, mesmo com amor, ele tenta se afastar. Mesmo com amor, ela tenta se afastar. Não consegue, né? O fundo do deck vem falando do Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas sempre vem, né? Devagar, passo a passo, sempre trazendo a abundância de sentimentos. Tá vendo os peixinhos aqui? E a taça? E o cavalo? E a água? Tudo isso remete às emoções. Então, por mais que essa pessoa
Evite. Tente ir para dentro, se conectar com a espiritualidade. Não quero mais me sentir obcecada por essa pessoa. Eu quero ser livre, eu não quero expor a minha vulnerabilidade. Eu quero ir devagar, eu quero ir aos pouquinhos. Não consegue, tá bom? Então essa pessoa, ela retorna assim, tá? Mesmo que ela se afaste, ela não consegue. Ela não consegue. Por quê? Porque o Cavaleiro de Copas acaba retornando, mesmo devagarinho. É como se tivesse passo a passo seguindo em direção a esse amor, a essa vontade de estar com você. E quem sabe até um casamento, tá? Porque o Papa também fala de casamento. E com essa carta de vidas passadas, aos pouquinhos a troca ela é feita, entende? Aos pouquinhos. As taças vão se enchendo, as emoções vão se completando. E tudo dá certo. Com certeza tudo vai dar certo para vocês. Confia.